Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Bem-vindos a mais um Política na Veia. Hoje começando pontualmente, né? Hoje a gente acertou, então é o mínimo que a gente pode fazer para vocês. Lembrando que o Bolsonaro passou por uma cirurgia, fazer mais uma internação providencial, uma semana que tem várias notícias assim que o atinge. Primeiro, a gente teve aí essa delação, o acordo da delação premiada do ajudante de ordem, o tenente-coronel Mauro Cid. A gente vai falar aqui bastante desse caso, inclusive do ponto se faz sentido, por exemplo, a reclamação da Procuradoria-Geral da República quanto à forma como essa delação premiada se deu via Polícia Federal, acatada pelo Supremo Tribunal Federal. Amanhã começa o julgamento dos primeiros 4 réus dos atos golpistas de 8 de janeiro. A gente também teve agora de manhã, que é outro assunto também importante para a gente discutir hoje nesse programa, que é a operação da Polícia Federal, que mira um sobrepreço na compra de coletes, aquela famosa intervenção federal do Rio de Janeiro em 2018, que foi comandada pelo general Braga Neto. O Braga Neto não teve um mandado de busca e apreensão na casa dele, mas o sigilo telefônico do Braga Neto foi rompido, liberado, e, segundo a Polícia Federal, o valor do sobrepreço dessas compras chegou a 4,6 milhões de reais. Foram 16 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo. Outro assunto também que desconectam esses 3 pontos: relação do Mauro Cid, o julgamento que começa amanhã no Supremo dos primeiros 4 réus dos golpes de 8 de janeiro, e essa investigação aí sobre a intervenção federal no Rio de 2018, que tem muito a ver também com essa ascensão, ou pelo menos com a consolidação da candidatura do Bolsonaro e a ascensão do poder militar naquele ano fatídico. Lembrando que o Política na Veia é uma parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Luiz Nassif, e do Fora da Política Não Há Salvação, do Cláudio Couto. O Nassif chegou a colocar no ar aí a história do Braga Neto. Nassif, a gente já vai falar do caso do Braga Neto, que é muito importante. Vou começar aqui pelo Cláudio Couto. O Cláudio Couto está hoje lá no Rio de Janeiro, na FGV, depois vai pegar uma praia. Não é isso, Cláudio? Quem me dera. Acho que eu vim para cá para ver mais de perto toda essa confusão aí envolvendo o Braga Neto. E aí aproveitei aqui um simpósio de 3 dias aqui na GV do Rio para me inteirar dessa outra situação. Né? Mas brincadeiras à parte, acho que não vai dar tempo de praia, não. Mas, começando por assim, a delação do Mauro Cid, espera-se, imagina-se, ele acabou sendo já liberado para casa. Imagino que o mais importante, a minha impressão é que não tem nada a ver mais com as joias, porque sobre as joias, eu acho que já está esgotado o tempo, já se sabe o que era necessário saber, e a Polícia Federal nem precisaria de uma delação premiada do Mauro Cid para reconstruir essa história. Eu acho que o que deve estar ali e o que deve colocar mais temor aí no Bolsonaro, nos bolsonaristas, nos seus assessores mais próximos, é a participação do Bolsonaro nos atos golpistas de 8 de janeiro, que até agora, independentemente de tudo que se descobriu, você não tem ali uma ação direta do Bolsonaro nesse caso, e talvez o Mauro Cid possa ter fornecido essa informação, é o que pelo menos me parece que ele tinha ouvido. Não, acho que é isso mesmo. Acho que nessa história da joia já tem toda a informação necessária, né? Isso está nos celulares, isso está nos documentos, inclusive, que a própria Presidência da República, por meio da ajudância de ordens, emitiu, tentando ali resgatar as joias em várias situações, inclusive aquele conjunto muito mais valioso que todos os outros, né? Que houve ali pelo menos umas 8 tentativas de resgate daquelas joias. Então, acho que isso está fartamente documentado, até com autorretrato, né? Como a gente viu ali no caso do pai do Cid, que foi tirar foto de um objeto para ser comercializado, acabou tirando foto de si próprio e, consequentemente, se incriminando. Então, claro, tudo isso foi gerando uma pressão muito grande para que o Cid confessasse. É interessante que o caso das joias é o caso que leva, talvez, essa pressão, inclusive, sobre a família do Cid, né, mais do que apenas sobre ele próprio, mas é evidente que o que interessa realmente para a Polícia Federal não é tanto isso, né? Até porque, como você colocou, Sérgio,
já tem evidência suficiente, e cá entre nós, né, é o menos importante. O mais importante, evidentemente, é todo o envolvimento do Bolsonaro, da família, do seu entorno, do seu gabinete, de alguns ministros do seu governo, de certos membros do Congresso Nacional, que são da bancada de sustentação do governo, e outras figuras ainda no âmbito da sociedade, financiadores, empresários, gente do agronegócio e de outros setores que acabaram ajudando a que ocorresse aqueles episódios da intentona do 8 de janeiro. É tudo isso que se precisa descobrir. E aí entendo que o CID, por ter acompanhado tudo tão de perto, por ter inclusive entabulado conversas com gente ali ligada ao bolsonarismo, que urdia um golpe, né, ou pelo menos ficava ali tentando pensar em possibilidades de como dar um golpe, acho que é daí que pode vir informação relevante, tanto para solucionar esse caso, né, da tentativa de golpe de Estado, do ponto de vista de saber quem eram os efetivos responsáveis, né, como também para poder compreender qual era a lógica que presidia nesse governo essa tentativa de ruptura institucional, que já está muito evidenciada, mas, claro, é preciso fazer toda a ligação dos pontos. Então, acho que é para isso que o CID tem efetivamente possibilidade de colaborar. E, claro, a partir do momento que ele conseguir colaborar para isso, a gente não só tem condições, como eu já falei, de fazer essa investigação avançar, mas de desmontar de vez esse esquema golpista, autoritário, fascistoide, né, que o bolsonarismo estruturou no país, com a complacência e com a cumplicidade de muitos membros da alta hierarquia militar, seja da reserva, seja aqueles que ainda estavam na ativa, dentre os quais, né, se inclui aí o Braga Neto, cuja investigação, eu acredito que, embora tenha ali como justificativa essa história do superfaturamento, né, na compra de coletes balísticos e tudo mais, veja que maluco, né, uma história que vem por conta da descoberta do assassinato do presidente do Haiti, né, e aí vai se conectando tudo e se chega aqui no Rio de Janeiro, na turma do Braga Neto, a intervenção federal, que acabou sendo uma intervenção militar. Agora, é possível que por meio desse caminho, e particularmente da quebra do sigilo telefônico do Braga Neto, também se descubra eventualmente o envolvimento dele com essas outras urdiduras de golpe. Muito pouco crível que aquele que o Bolsonaro escolheu naquele contexto para ser o seu vice, né, que foi ministro da Defesa, foi chefe da Casa Civil, não tenha de alguma forma participado de todas essas conversas golpistas. Então é capaz dessa investigação, de novo, como no caso das joias por via transversa, acabar chegando a revelações sobre essa tentativa de ruptura da democracia no país. Eu tenho a impressão que nós estamos entrando aí, com esse caso do Braga Neto, nós estamos entrando aqui numa outra vertente aí, muito mais ampla do que a vertente aí das joias. Você tem o golpe, que é o ponto central, mas se for comparar a vertente das joias com o caso Braga Neto, é um pouco o seguinte: a primeira etapa são as rachadinhas de joias. O Braga Neto não. O Braga Neto estava envolvido aí num esquema pesadíssimo que vem a partir do Haiti. A gente fez um conjunto de matérias na época, inclusive com base em jornais dos Estados Unidos também. O que acontece? Você tem um conjunto de militares da reserva que eles montam um esquema em tudo semelhante ao daquele reverendo aqui, reverendo Hamilton Gomes de Paula, lembra? Que montou aqui uma Embaixada Mundial Humanitarista pela Paz, que é o cara da Covaxin. Então, eles montam aquele esquema, por trás tem militares da reserva, como tinha lá, tinha até o cabo da vacina lá, eles se interligam. Eu peguei vários sites nos Estados Unidos igualzinho. O cara coloca lá símbolo da ONU para parecer que tem ligação com a ONU, símbolo do Departamento de Estado para parecer que tem ligação com o Departamento de Estado. E o que aconteceu? O Braga Neto, no tempo dele, no Rio de Janeiro, na GLO, ele faz uma ampla compra daquela arma Glock, e quem fazia o lobby aqui era Eduardo Bolsonaro, e ele entra em contato com esse ex-militar venezuelano, que é um cara que trabalhava, ele tinha uma empresa quase falida nos Estados Unidos e trabalhava com mercenários. E é um sujeito que participa do assassinato do presidente do Haiti. Não é coincidência o caso do Haiti. Se você pega aqui o reverendo Hamilton Gomes de Paula, por exemplo, o braço direito dele era um sujeito que tinha um clube de caça e tiro lá em Brasília, que deu aulas, embora não fosse militar, deu aula de explosivos para os militares que foram para o Haiti.
Depois ele montou uma empresa de serviços e conseguiu vários contratos com hospitais militares. Ou seja, nós estamos entrando aí, a partir desse negócio do Braga Neto, no esquema mais pesado dos negócios militares. Nós fizemos aí no GGN, deixa eu só mostrar um pedacinho aqui da... Então, essa operação da VAT, se você for pegar os negócios militares, aí você tem os negócios do Braga Neto com a intervenção, você tem aí a Glock, você tem essa empresa, a empresa que vendia colete, licitação de colete, pois se for, as coincidências com o esquema da VAT são totais, compra de emergência, donos de empresas de segurança e academias de tiro. Isso aqui é os Estados Unidos, é o site lá desse grupo americano. Aqui, ó, esse aqui é o Tabanês, que é o cara que dava aula aí para o pessoal do Haiti. Pastores de empresas benemerentes. Isso aqui é o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que tentou montar um esquema de vacina. Aqui é um doutor Christian, não sei das quantas, que é um haitiano de 62 anos que mora na Flórida, que fazia o mesmo esquema, se apresentava como médico. Então, movimento maior. Aqui, ó, você vê a diretoria do Senado Nacional, 18 países, 27 estados. Ou seja, se avançar, a gente vai ter aqui o centro. Deixa eu sair daqui. O centro aqui de uma estrutura internacional de grandes tacadas militares. Por exemplo, no caso da VAT, lá da Covaxin, o que era? Você tinha um distribuidor lá que tinha uma vacina que não valia nada, e os militares conseguiram ir para o Canadá, venderam lá para tribos de índios do Canadá. Isso aí vieram para o Brasil através desse reverendo aqui. Então, é algo que passa, e se for aprofundar, você vai bater no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. No DENIT, você vai bater no Tarcísio, que a Dilma colocou militares lá para limpar o DENIT, que o DENIT era um antro de corrupção lá. Vai bater em generais que tinham ONGs aí que recebiam verbas, e outros generais ligados ao Instituto Militar de Engenharia, que pegavam obras paradas e repassavam para empreiteiras ligadas a eles. Ou seja, todo o esquema pesado, o esquema macro de corrupção das Forças Armadas, entram agora com o general Braga Neto e com o auxílio luxuoso do FBI. A gente está recebendo algumas mensagens. O Zé Fini. Cid vai dizer no máximo a marca dos desodorantes que o chefe dele usa, ou o número do sapato. Esse coronel tem costas largas, é filho de general que emprestou a conta bancária para receber a grana das joias. Acham que ele tem algum interesse de contar a verdade? Fala sério. Aparentemente, depois ele trocou de advogado, foi libertado, e isso não seria gratuito, alguma coisa. Ele está contando ali. Ele passou 2 meses aí contando tudo que ele podia. Ele negociou com Alexandre de Moraes. Você acha que se fosse questão da joia, iam aceitar a delação? A joia já está mais que comprovado, aí tem prova, tem tudo aí. Se fosse a questão do pai, está tudo comprovado aí. Então, ele ofereceu muito mais coisas, e muito mais coisas significa... Você vê, ele é indiciado no inquérito das fake news lá, ou seja, ele vai pegar o gabinete do ódio, vai pegar provavelmente a conspiração do general Heleno lá, aquele que Helena. O pequeno. Que comandava o Haiti, né? Que comandava o Haiti. Vai parar nessa história. Lá, fez massacre no Haiti. Né? As pontas vão se ligando, né? Agora, eu acho que agora o negócio chegou realmente no centro desse poder paralelo militar aí, com ramificação internacional, com tudo quanto é golpista aí. E o Paulo Silva, um sujeito vil como Mauro Cid, só faz o que não presta para o país, e ainda fica ganhando 27 mil reais nas costas do povo, sem fazer nada. Esse é o nosso exército. Isso é verdade. Agora, eu vi hoje 2 informações contraditórias, Cláudio, na mídia, eu estou aqui na dúvida. Primeiro foi, acho que no UOL, ou algum lugar, dizendo que os militares teriam ficado satisfeitos que o Cid fez esse acordo, isso, digo, quem está no comando, os comandos das Forças Armadas, mas ao mesmo tempo a gente teve essa declaração do ministro Zé Múcio dizendo que é hora de virar a página. É sempre o Zé Múcio
vamos virar a página, vamos investigar, vamos seguir Olha, em frente. desculpa o trocadilho aqui, mas essa história do Zé Múcio falando em virar a página, parece que ele não vira o disco, né? Pois é. Não, ele é ousado. Ele, em vez de falar como um homem do governo nas Forças Armadas, chefiando as Forças Armadas, ele fala como um homem das Forças Armadas e do governo. É inacreditável, rapaz. Inacreditável. Agora, o ponto é esse. Vocês acham que, para o atual comando das Forças Armadas, é um alívio ou uma preocupação? Olha, depende. Eu acho que pode ser as duas coisas. Depende do alcance do que as revelações aí do Cid trouxerem, né? Se elas acabarem comprometendo muito mais gente dentro da hierarquia militar do que a gente sabe até agora, e gente ainda nativa em particular, é claro que isso aí provoca ali com perdão da palavra, um rebosteio nas Forças Armadas. Acho que esse é o risco grande que há. E, sabendo-se do profundo envolvimento que houve das Forças Armadas com o governo Bolsonaro, né, mais de 6 mil pessoas, ou mais de 8 mil até aboletados em cargos civis, aquele monte de ministro, gente ali muito próxima do gabinete presidencial, onde esse tipo de urdidira de golpe corria solta. Olha, a chance de ter problema nesse depoimento do Cid é muito grande. E aí eu entendo a informação de que talvez haja muita gente preocupada e insatisfeita com a possibilidade do Cid abrir o bico. Agora, a outra questão é, se essa delação trouxer informações, digamos, que restringam as responsabilidades do que aconteceu a um grupo mais pequeno, né, um grupo mais reduzido, melhor dizendo, né, de gente ali, aí talvez seja até positivo. Porque aí você, digamos, corta ali, né, suprime o tumor e preserva o resto do corpo. Eu acho que é nisso que alguns aí estão apostando, né, que consigam isolar esse problema. Alguns membros da corporação, embora você tenha todo esse envolvimento carnal das Forças Armadas com o bolsonarismo nesses últimos anos, pode ser que nisso que se evidencie como uma tentativa de ruptura institucional e de outros malfeitos que porventura apareçam aí, se consiga restringir o número de responsabilidades. E aí, claro, as Forças Armadas podem sair como aquelas que, inclusive, não temeram cortar na própria carne para resolver os problemas. Então, acho que as duas possibilidades estão abertas. Eu imagino que o que haja hoje seja muita angústia, muita ansiedade em certos setores das Forças Armadas, porque justamente não devem ter certeza sobre o que vem pela frente. Né? E aí, evidentemente, se produz esse tipo de informação conflitante, né? Talvez porque haja mesmo mixed feelings ali, né, nas formadas sobre o que pode vir por adiante. Agora, assim, rapidinho, só um minuto. Não, só queria ressaltar o seguinte, que no caso do Bolsonaro até agora, no envolvimento do Rio de Janeiro, é diferente do envolvimento do Trump no ataque ao Capitólio, porque lá você tem mensagens do Trump, mesmo que dúbias, incitando ali os seus apoiadores, como há também as digitais do Trump nas ligações, os telefonemas, na tentativa lá de forçar as autoridades da Geórgia, as autoridades eleitorais, a mudarem o jogo político. Lembrando que esse julgamento do Trump está marcado para 24 de março do ano que vem, alguns meses antes da eleição presidencial nos Estados Unidos. Com o Bolsonaro, até agora, não se tem nada tão factual que o ligue diretamente. Então, talvez esse seja o grande papel do Cid. Cá para nós. Eu acho que o golpe não ocorreu, não foi por falta de determinação das Forças Armadas. Eu acho que o Bolsonaro amarelou. Nitidamente amarelou. Você pegar o tinha pressão externa, né, Nassif? Hã? Tinha pressão externa. Mas ele amarelou. Agora tem o celular do Cid também, né? Agora, de qualquer forma, para mim, digamos, dentro do conceito de delação premiada, ele vai ter que entregar o Bolsonaro. Agora, seja qual for a dimensão, digamos, dessa investigação, pela primeira vez nós estamos tendo militares no banco dos réus aí por crimes políticos, crimes de corrupção, quiçá, para usar o termo de Benedito Valadares, crimes contra a humanidade. Sim. Crimes contra a democracia e contra a humanidade. E a corrupção, acho que nesse caso é importante por conta dessa tentativa que eles sempre fizeram, né, de vender uma imagem imaculada, né, como se eles fossem completamente ali imunes a qualquer tipo de possibilidade de corrupção. E a gente sabe que a história não é bem assim, sem falar no que a gente poderia chamar aqui de uma corrupção institucional, né. Uma das pessoas aí que escreveu para o chat mencionou o fato de que o sujeito, mesmo preso, respondendo a um monte de processo,
ele continua recebendo integralmente seu salário, até aí alguém poderia dizer, bem, enquanto não termina o processo, ele é inocente até prova em contrário, fica tudo certo, a gente só por precaução o afasta das funções. Mas o ponto não é esse, né? O ponto, por exemplo, é que foi até uma notícia que eu não me lembro agora onde saiu esses dias, que dá conta do seguinte, que se ele for expulso das Forças Armadas, né, ele, Cid, e também ele, Bolsonaro, porque mesmo sendo um capitão reformado, ele ainda pode ser excluído em definitivo, a aposentadoria que ele recebe, ele deixa de receber como castigo, só que ela vira pensão, que vai para a dona Michele, no valor integral. Então, porque ele é dado como morto, como aquele outro sujeito, né, que em conversas com o Cid ficava ali tentando planejar um golpe de Estado. Então, veja que coisa maluca, né? O sujeito posto para fora da corporação, vivo, é dado como morto para que a esposa receba a pensão no valor integral do que ele recebia como aposentadoria. Isso é uma corrupção institucionalizada, né? E acho que, até onde eu sei, outras categorias profissionais do Estado brasileiro não morrem quando são defenestradas dos seus cargos, né? Elas simplesmente são defenestradas dos seus cargos. Os juízes. Morrem para a lei, né? Os juízes. Quase, né? Não, mas os juízes não. Porque a aquela aposentadoria compulsória não é uma punição no âmbito administrativo, né? Mas depois, o cara pode efetivamente sofrer outros tipos de sanção no âmbito judicial, né? Agora, eu imagino que quando ele morre, talvez isso vire pensão, se for na metade do valor, né? Mas integral. Olha, tem um caso que eu recebi aí de uma neta do Médici que foi adotada como filha. Era neta, o Médici adotou como filha e recebe até hoje uma pensão militar como filha. Mas você vê o que foi essa imprudência que começa com Vilas Boas aí, se amplia com essa malta que vai... Expuseram todas as benesses militares que não são pequenas. E começa com o Temer. Aliás, é poupado no tempo do Lula e da Dilma, amplia com a reforma da Previdência que poupa os militares, e agora chega num grau que expôs tudo. É que nem o herói nacional Deltan Dallagnol, onde ele joga o Ministério Público. Então, e a imprensa, a Globo agora dá depois de combater fake news, dá uma matéria dizendo que a atuação do Flávio Dino contra o Alexandre Garcia repete Bolsonaro contra a imprensa. Meu Deus do céu! A única diferença do jornalismo do fake news é que o jornalismo, você recebe um boato, você confere. O cara atua como usa a capa de jornalismo, compromete a imagem do jornalismo, desmoraliza a imagem do jornalismo. Para disseminar sabidas mentiras, né? Pois é, e a empresa que praticou fake news esse período todo, que começa a fazer a sua autocrítica, de repente... Ai, meu Deus do céu. E depois inventa a campanha dizendo que nós aqui não somos fake news, nós somos jornalismo. Aí eu pergunto, para que cria esse tanto de agência de checagem? Né? Para quê? Não, inacreditável. Não, e o indivíduo tem que responder, né? E nesse caso, ele responsabiliza o governo. Sim. E é claro que o governo tem que se valer dos seus instrumentos para, vamos dizer, defender a verdade e mostrar que ali o governo, propriamente dito, né, institucionalmente considerado, está sendo alvo de calúnia. Que é disso que se trata. Aliás, você imagina a lógica de ataque ao jornalismo. O ministro de Minas e Energia, ou qualquer outro ministro, ligou para mandar abrir as comportas de 3 reservatórios para inundar o Rio Grande do Sul. A troco de quê? Nem sentido faz. Como aquela história, todo crime tem que ter um motivo, né? Nem motivo tem. Eu estava pegando a agência de checagem da Globo, a primeira checagem que fizeram foi quando aquele Kenneth Blanco, que é subprocurador lá do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tem uma reunião no Atlantic Council, que estava o Janot, e ele elogia o meu amigo Janot e fala das colaborações que ocorreram entre Brasil e Estados Unidos, um exemplo e tudo. E a checagem fala o seguinte: essa notícia é falsa, que estão espalhando. Primeiro, ele não era procurador-geral, ele era subprocurador-geral. Segundo, ele não fala em nenhum momento em ilegalidade. Daí, quando você vai pegar o discurso dele,
E todo o discurso dele, ele fala, foi graças à informalidade que nós passamos por cima dos acordos, tudo que são burocráticos, o crime, para ser combatido, tem que ter agilidade. Ele confessa ipsis literis lá, e a checagem fala, não confessou. Agora, Nassif, você estava falando do Ministério Público, aí a gente viu que a Associação dos Procuradores resolveu entrar com uma ação questionando a decisão do Toffoli. Eu aqui só vou registrar que o Toffoli fez isso, eu vi uma certa comemoração, como se fosse uma retenção. Não falemos do Toffoli, não vamos entrar no mérito do Toffoli que ele fez e do quão pusilânime ele é fazendo esse momento. Mas, de qualquer forma, ele tomou uma decisão que o Supremo deveria ter tomado há muito tempo, agora a gente tem a reação dos procuradores. Eu pergunto para você, Nassif, o ponto é, os procuradores ainda estão presos a essa lei do Lava Jato, eles não entenderam ainda o quanto a Lava Jato prejudicou o próprio Ministério Público. Você pega a Associação dos Delegados de Polícia Federal aí, e se solidarizaram com a Érica Marena naquele que foi o episódio mais execrável de toda a Lava Jato, foi a morte do reitor. Então, esse corporativismo deles aí não tem jeito, viu? Não tem jeito. E em relação a Lava Jato, se pegar o sujeito lá, o presidente hoje, é um cara de bom senso até. Não é radical, não é tudo, mas a corporação é fogo, viu? A corporação é fogo. E a dos delegados de Polícia Federal, você pega o caso dos delegados de Polícia Federal. O cara sozinho, ele pode conduzir um inquérito e dar sentença. Ou seja, você tem lá o cara que faz a perícia, você tem um investigador, você tem um conjunto de pessoas de tal maneira que as decisões dos inquéritos, as conclusões pudessem ser colegiadas. Daí a Associação dos Delegados da Polícia Federal põe tudo na mão do delegado, cuja formação é de bacharel em Direito. E o cara pode definir. Não tem força de... Isso aí vai para o Ministério Público depois, mas se ele indicia alguém em um inquérito, já vai para a mídia, ele cuida a reputação do sujeito. Um delegado. E agora, como eles estão, digamos, o braço direito aí do governo nessa apuração contra os militares e tudo, deixam isso rolar. Mas esse poder das corporações do Brasil aí é a coisa mais grave que ocorreu. Porque você tinha uma democracia fraca no começo. Você vem a redemocratização, partidos fracos ainda. Daí todo mundo quer ocupar seu narco de poder. Começa com a mídia. O impeachment do Collor, depois tenta o impeachment do Fernando Henrique, tenta com o Lula. Depois vai para o Ministério Público, com o mensalão. Você pega um ex-procurador, Joaquim Barbosa, com o procurador-geral Antônio Fernando de Souza, foi a maior farsa da história. A maior farsa que o mensalão. Daí entra o Supremo Tribunal Federal como um todo, aí a partir do mensalão, e começa a querer ser poder, a ponto, não sei se lembram, aí, logo que terminou o mensalão, com a Câmara Moral lá embaixo, o Fux travou a votação na Câmara. Enquanto não votassem os royalties do Rio de Janeiro, a Câmara não podia votar. Sim. Então, digamos, nós criamos um país aí em que o enfraquecimento do Executivo levou a essa loucura. Ao ponto aí de você ter um impeachment, e quando a Dilma é o impeachment mais fajuto, porque ela usou recursos, efetivamente, lá da pedalada, mas pagou no mesmo exercício. Então, digamos, a tal pedalada é quando você joga para o exercício posterior. Daí, quando o Lula fala em reabilitar Dilma, vem os jornais e falam, não, mas a razão do impeachment não foi isso, a razão foi porque perdeu governabilidade. Ué, isso não é razão jurídica, pô. Isso é golpe. Não foi isso. Aí a culpa é dela, quer dizer, ainda cometeu um crime. Pois é. Você perdeu a governabilidade. É um crime. Vamos mandar para a forca. Ou seja, agora, é triste. Agora, por falar nisso, eu vou entrar nesse ponto. Obviamente, o Augusto Aras é uma figura nesse momento totalmente fragilizada pela história que fez, então tudo que ele fala também acaba não tendo valor. Mas vocês acham que ele tem razão nessa história do Mauro Cid? Quer dizer, esse acordo de relação não teria necessariamente ter passado pelo Ministério Público ou não? Olha, eu não creio que seja preciso, porque já tem decisão do Supremo sacramentando que a Polícia Federal pode também firmar acordo de delação premiada. Isso já está resolvido, é uma questão solucionada. Então, claro, lá atrás, a Procuradoria-Geral da República
ela questionou isso, é uma questão, vamos dizer, uma posição institucional da PGR, não é nenhuma coisa do Aras, ele agora, né, resolveu aí se colocar como um defensor dos interesses da instituição, né, que seria esse monopólio, né, sobre a possibilidade de estabelecer acordos de delação premiada. Agora, já está resolvido, né, não tem por que continuar questionando. Só para dar um exemplo, quando houve uma decisão do STF no sentido de definir que a polícia podia também celebrar esses acordos, o ministro Fachin, ele votou contrariamente, ele entendia que não, devia ser decisão do Ministério Público. Em decisões posteriores, quando teve ele, Fachin, que homologar o acordo de delação premiada, ele mesmo contra o voto que havia dado no caso, falou, olha, a minha posição era contrária, mas como a decisão do Supremo já é de que isso é legal, então homologo. Seguiu os requisitos, está dentro do que a jurisprudência estabeleceu, vai em frente. Então, até quando, né, a PGR vai ficar questionando isso? E cá entre nós, né? O Aras, ele solta essa decisão, esse posicionamento, né? Não é bem uma decisão. E ela é usada pela família Bolsonaro, né? Pela Michelle e pelo Jair Bolsonaro no seu depoimento, como um instrumento da suma defesa para não ter que falar lá na Polícia Federal. Agora, por que o Aras resolve soltar isso nesse momento? Porque ele percebeu, e já não foi de agora, mas, né, de umas semanas para cá, que qualquer possibilidade dele ser reconduzido ao cargo já era. Então ele voltou ao modo normal, que é o de defender o bolsonarismo. É nisso que está acontecendo. Então, agora, acho que não deve ser levado muito a sério, não, essa posição do Aras. Agora, vamos pegar um caso que é muito mais sério de apropriação jurídica, que são os acordos de leniência. O acordo de leniência tem que ser feito em várias cíveis, não criminais, e o acordo de leniência tem que ser feito pela AGU, que é um acordo que a empresa paga uma determinada multa e o órgão com que ela faz o acordo garante que ninguém mais vai entrar com ação contra aquela empresa. E houve o assambarcamento dos acordos de leniência pelo Dallagnol e pelo Sérgio Moro. Sim. Então, você tem pessoa que está falando muito do caso Odebrecht aí, mas tem o caso do Camargo Correia, que eles fecharam um acordo de leniência de 650 milhões de reais, dos quais 88% iam para a Lava Jato. E ninguém sabe onde está esse dinheiro. Ninguém sabe. E daí entra a Transparência Internacional também, que é um outro caso enrolado. Eu recebi informação, outro dia estou tentando a confirmação, de que aquele Anselmo, aquele procurador, uma das condições que ele impôs para o acordo de leniência da JF era a venda da fábrica de papel e celulose. Só que quem era a candidata é aquela Paper Excellence, que é uma empresa da Ásia lá, mais suja que a própria Odebrecht lá, que tem como lobista o Josimar Verilo, que foi o cara que trouxe a Transparência Internacional para cá. Então, você tem dois movimentos que vão surgir aí, agora que está começando a abrir a questão dos militares e a questão da indústria da anticorrupção. O Luiz Felipe Salomão disse que até o final da semana manda o primeiro relatório aí, que vai pegar desembargadores, provavelmente os da oitava vara lá, do TRF4, né? Mas, digamos, a investigação dele está muito... Você pode deixar o APRO de fora aí, o APRO que tem todas as informações. Sim. Então, olha, gente, nós estamos tendo um processo de passar o país a limpo, aí não sei até quanto, até que profundidade que vai, né? Mas que pega esquemas de corrupção que vão muito além dos trombadinhas aí, das joias aí. Seria um momento para você depurar todas as corporações. Agora, Nassif, a gente fez na carta uma matéria com base em diálogos da SPUF, era como a Transparência Internacional entrava nesse acordo, inclusive da gestão do fundo, daquele famoso fundo dos 2,5 bilhões. Sim. E como a Transparência Internacional era acionada para defender a Lava Jato em momentos de ataque. Isso está tudo documentado lá. E daí a Globo News outro dia entrevista a Transparência e o tal do Breno, lá, que é o presidente, fala, não, podem ter ocorrido abusos. Cada vez que tinha um abuso, eles acionavam a Transparência que fazia o carnaval. Mas essa decisão do Toffoli vai sujar o Brasil. Eles tiveram o cúmulo lá, no caso da JF,
que uma das cláusulas do acordo de leniência com a JF era fazer um portal de transparência pela transparência internacional. Daí eles fazem o portal, 2 meses depois eles fazem um ranking aí das melhores transparências e colocam o portal deles. É vergonhoso. É vergonhoso. Não, sim. E lembrar o seguinte, nesse caso dos acordos de leniência também, porque o lavajatismo não é um fenômeno só da direita, não. O chamado campo progressista está cheio de lavajatistas, partidos e tal, e alguns renomados, assim, alguns que se chamam de jurídica no Brasil, qualquer advogado vira jurista, dá uma entrevista, escreve um artigo, o cara já virou jurista no Brasil. Então tem alguns juristas mais jovens aí também que acusam essa ação para rever os acordos de leniência como se fosse uma tentativa de salvar as empresas corruptas, porque aí é para salvar as empresas, né? Ninguém está propondo ali que você solte ou deixe de condenar os executivos, mas só refazer isso. Mas é um pouco dessa história. Quer dizer, é um emaranhado, essa parte que você chama de elite brasileira, que tem essas corporações como centro, um universo muito pequeno e muito sólido, precisa ser rompido em algum momento. Agora, Cláudio Couto, bem, se quiser comentar isso também, fica à vontade, mas eu queria falar que, enquanto isso, a Câmara está ali votando essa nova mini-reforma eleitoral, e o Brasil não para de... Se tem uma reforma constante no Brasil, das regras eleitorais. Mais uma, que aparentemente vai piorar tudo, já é ruim, né? Olha, é tão certo quanto o nascer do sol, né, que em ano de véspera de eleição tende a ter reforma eleitoral, né? E a gente está vendo isso mais uma vez, né? Tanto que eu acho engraçado quando as pessoas reclamam, ou reclamavam, pelo menos, que falta reforma política no Brasil. Na verdade, a gente tem excesso de reforma política. Pelo menos do ponto de vista eleitoral, toda hora tem. E acho que esse é um dos problemas, né? A gente precisava ter um conjunto de regras mais estável. Desse ponto de vista, aquela chamada mini-reforma de 2017, que de mini não teve nada, foi uma reforma importante. Ela deu ali umas balizas finalmente positivas aí para um rearranjo, né, do sistema partidário brasileiro, inibindo aí a formação, a multiplicação de partidos sem qualquer tipo de expressão, esse tipo de coisa. Só que agora, enfim, depois dessa última decisão aí do Judiciário, né, do TSE, no sentido de mudar a interpretação a respeito da repartição das sobras eleitorais, né, na hora do cálculo ali, de para onde vão os votos que não fecham, né, números inteiros de distribuição de votos, os parlamentares começaram a se mobilizar para tentar, vamos dizer, definir não do jeito que os juízes querem, mas do jeito que eles acham que devem definir. E aí o assunto volta à baila. Mais uma vez, de certa forma, o judiciário, ao interferir nesse tipo de questão, nesse tipo de assunto de âmbito eleitoral, ele acaba produzindo, na realidade, muitas vezes, efeitos contrários até àqueles que podiam ser pretendidos, né? E acaba deflagrando uma onda de reação por parte dos políticos. Se há um tipo de reação que normalmente funciona no Brasil a decisões judiciais, em relação às decisões judiciais relativas a questões da competição eleitoral. Tem a decisão judicial, daqui a pouco vem uma decisão do Congresso em sentido contrário, no sentido de corrigir aquilo. A gente já viu isso na questão do número de vereadores nas câmaras, já viu isso naquela história da verticalização das coligações lá atrás, em que também houve depois uma reação, e está vendo isso agora de novo, nesse caso, né? Poderia aqui mencionar outros exemplos, mas enfim, só para mostrar como isso tem sido uma tônica, né, dessa relação entre legislativo e poder judiciário. Agora, precisa ver o que vai sair disso, né? Porque se for só uma discussão relativa às sobras, acho que a gente está falando de muito pouca coisa, né? Não é nada que vá produzir grandes alterações na dinâmica política. E talvez seja melhor mesmo, para além de uma interpretação judicial sobre o que efetivamente a regra quer dizer, ou se ela é ou não uma regra constitucional, que se dê o que não pode nesse caso. O que espero que não aconteça é dar um passo atrás, né, produzir um retrocesso, no sentido de regras um pouquinho mais restritivas, e veja, um pouquinho mais restritivas com relação à existência de partidos em grande profusão, porque o sistema fica caótico, né? Então, digamos, não adianta ter 100 times na primeira divisão, né? Isso não vai gerar um campeonato melhor. É melhor ter 20 times que o campeonato funciona melhor. E a mesma lógica vale para o sistema partidário. Não adianta você ter 100 partidos com chance de eleger alguém. É melhor você ter um número relativo de partidos, vamos lá, 10 partidos, 11 partidos, 12 partidos, que sejam partidos que ofereçam alternativas claras ao eleitorado, que ele consiga, inclusive, o eleitorado
entender quais são as alternativas, o que quer dizer cada uma dessas. Não tem aquele cardápio de pizzaria vagabunda, né, que tem 200 tipos de pizza, cada uma de um jeito, e o cara não consegue nem ler o cardápio até o final, e acaba acontecendo isso quando tem que tomar adesão eleitoral. Enfim, é melhor ter um número menor de partidos, mas com posições mais claras e que funcione bem, inclusive, na composição da base de sustentação dos governos no Congresso. Veja aí o apuro que o governo passa com essa fragmentação que diminuiu, mas ainda subsiste, né, para montar a sua base de sustentação. Então, enfim, depende de até onde for, né, essa decisão relativa ao cálculo das sobras, né? Se ela, pelo menos, mantiver ainda esse conjunto de regras que inibe a multiplicação de partidos, acho que está de bom tamanho, talvez seja uma mudança muito ali na margem do conjunto de regras e não produz estragos maiores. Ô, Nassif, eu queria levantar um outro assunto aqui. O Lula teve aí no G20, está voltando, vai para Cuba, na sequência vai participar da Assembleia Geral da ONU, finalmente, depois aí de 4 anos, 2 presenciais do Bolsonaro. A gente espera que o Brasil faça um discurso na ONU um pouco mais coerente, um pouco mais racional, mas o Lula teve no G20 e algumas declarações dele causaram, de novo, alguns ruídos. Eu queria tanto ouvi-lo quanto o Cláudio Couto, depois eu queria colocar um outro ponto relacionado a isso, mas primeiro ele falou da história do Putin. Se o Putin vier, ele não vai ser preso, depois refez, dizendo que a justiça decide, mas também colocou em questão, em a discussão, a participação do Brasil, a adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional, e lembrou que os Estados Unidos, por exemplo, não faz parte e não aceita a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, e antes disso, ele tinha falado da história que, antes de viajar, da história do voto dos juízes, o voto secreto no Supremo, deixar de ser um voto aberto, tanto esses dois causaram ruído. Eu queria ouvir o primeiro Nassif, depois Cláudio Couto, sobre essas duas afirmações do Lula. A TPI, o Supremo não aceita a TPI. Né? E tem um dado, até foi um leitor que me passou, diplomático aí, em que se proíbe a prisão de mandatários estrangeiros no país. Eu vou achar isso, eu não sei se é da Constituição que tem isso. Então você tem essas duas coisas aí. Quando a TPI manda prender o Pinochet era um ex-presidente, né? Agora, se vem alguém visita... Aliás, acho uma conversa um debate tão que jogaram uma casca de banana aí para o Lula escorregar. Porque se houver qualquer possibilidade do Putin ser preso, ele não vem. Em relação à questão do voto secreto, o que ele quis dizer, o Lula, às vezes, ele entra em temas assim, a pessoa explora. O que ele quis dizer, que é a parte mais relevante da fala dele, que é o seguinte: depois, quando você é ministro, o presidente da República não tem que saber nada. Não tem que saber nada. Ele tem que tomar a sua decisão de acordo com a sua consciência. E eu tenho a impressão que o que ele quis dizer em relação a voto secreto ou não é essa publicidade opressiva que acompanha o voto dos ministros e o que ocorre antes do voto dos ministros com essa parceria mídia e ministros. Eu lembro um dos momentos mais baixos aí de todo esse período foi quando o Celso de Mello ia votar um embargo de infringência aí no caso do Mensalão, coisa sem consequência maior. E o Globo deu uma página para o Marco Aurélio de Mello desancar e pressionar o Celso de Mello. Então, eu acho que o que está por trás disso é o seguinte: evidente que o voto não pode ser secreto, mas não tem que haver discussão pública da parte dos ministros, não tem que haver televisionamento de julgamento. Isso é uma vez eu participei de um congresso da JUF, no começo dos anos 10, com até o Eugênio Bush. O Eugênio defendeu a questão da TV Justiça, dizendo que seria uma forma de transparência e tudo. O que eu coloquei lá, infelizmente não deu debate, porque ele saiu antes do debate. O que eu coloquei é o seguinte: se você entra num palco, e para aparecer no palco você tem que seguir o roteiro, e quem controla o roteiro é o dono do palco, o que vai acontecer vai ser o ator ser subordinado ao diretor de palco lá, que é a mídia. Né? Então, acho que tem que voltar agora a sobriedade do
dos ministros aí, e vai ser um baita desafio, porque o Luiz Roberto Barroso, que é o mais marqueteiro dele, assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. Isso vai ser um risco, Porque o Luiz Roberto Barroso, e é gozado, né? Eu estou completando um livro aí sobre esse período. Ele era legalista até o dia que um site lá de ultradireita, lá de Curitiba, soltou um conjunto de denúncias, e o Augusto Nunes e o Reinaldo Azevedo atacaram ele da forma mais abjeta possível dentro do portal da Veja. A partir daí muda completamente a posição dele. Esse fator de chantagem tem que ser considerado depois na Lava Jato, em cima da Carmen Lúcia também, e outros. E daí ele vê que realmente se a favor da Lava Jato dava popularidade, daí ele pega a bandeira e sai desfilando aí, né? Mas eu acho que essa questão da descrição dos ministros do Supremo tem que voltar a ser um valor maior. Não a ponto de voto secreto, obviamente, mas as discussões não têm que ser públicas, as conclusões sim, os votos e os argumentos sim, mas sem essa celebrização de ministro aí, que é uma vergonha para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa é uma discussão muito interessante. Vou começar por ela aí, para pegar o gancho do Nassif, né? Até lembraria que no sábado que passou, nós tivemos aí 2 artigos naquele sim e não que a Folha costuma fazer ali no Tendência e Debates, de 2 professores da Faculdade de Direito da USP, do Virgílio Afonso da Silva e do Gabriel Maffei, né? E os 2 tratando exatamente dessa questão. Eles são colegas até ali da faculdade, e divergindo muito, muito fortemente sobre o ponto, né? O Maffei defendendo a questão ali de que, enfim, o voto não pode ser secreto, e até defendendo o papel da TV Justiça, e o Virgílio, que há muito tempo faz uma crítica severa da TV Justiça, falando que isso é um problema. E lembrando, e eu acho que ele tem razão de lembrar, que a gente tem, por exemplo, cortes, no mundo a corte americana mesmo, em que você tem um voto favorável, um voto divergente, isso é tudo registrado, mas você não tem uma sessão, digamos, dada como espetáculo, que é o que acaba acontecendo aqui. Você tem uma deliberação entre os juízes, os votos são escritos, inclusive um voto coletivo da posição a favor de um lado e a posição contrária, eventualmente, né, quando não há consenso entre eles. Mas você não tem essa individualização do voto, de modo que cada um ali fica a questão de colocar exatamente seus argumentos, querer parecer mais inteligente que os demais, né, ter argumentos melhores que os demais, que dá mais institucionalidade à corte, ou seja, ela funciona mais como um órgão coletivo do que como um amontoado de indivíduos. Eu acho que é um bom debate, né? Porque também, é claro, né, é interessante as pessoas saberem que é o seu Supremo Tribunal Federal, conhecerem os seus juízes, e é evidente que a TV Justiça tem também esse condão. Agora, acho que a gente está, no mínimo, num processo ainda de amadurecimento desse processo, né? Dessa situação aí dos juízes saberem lidar com as câmeras, né? Não sei se um dia isso se resolve, né? Mas como é um fenômeno relativamente recente, vários desses magistrados foram formados ainda numa geração que sequer estava acostumada a esse tipo de exposição, que um órgão como a TV Justiça gera para produzir decisões, seja antes como juízes já, seja como participantes na condição de advogados de cortes, né, do trabalho nos tribunais. O fato é, a gente precisa ter mais comedimento. Acho que isso que o Nassif coloca é correto. E aí, uma coisa que, enfim, tem que ser ressaltada. É interessante como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes pode discutir um monte de coisa aí sobre se a decisão foi correta, se foi excessiva e tal, mas ele é um juiz que jamais se manifesta fora das decisões, né? Ele se manifesta por meio das suas decisões judiciais, não fica dando palpite, né? Porque tem ministro do Supremo que é palpitador geral da República, né? Fica dando opinião sobre tudo, né? Se bobear, vai até escalar a seleção brasileira e falar se o Fernando Diniz fez um bom ou mau trabalho, né? Mas você tem ministro que não, né? A Rosa Weber também é a mesma coisa, só se manifesta nos autos. Ou seja, esse tipo de postura mais reservada do ponto de vista do juiz me parece que é uma coisa necessária. A colegialidade e a postura mais reservada, né? Agora, tem os casos que não tem jeito. Aí o ministro vai lá no Congresso da UNE, né? Fala o que não deve falar ali. Por que ele estava lá, né? Não deveria sequer ter ido até o Congresso da UNE, porque ele é um juiz do Supremo Tribunal Federal, ele não é o líder de um partido, o líder do movimento social. No dia que ele se aposentar, ele pode ir. Aí não está problema, mas enquanto isso não acontece, é muito complicado. Então, isso relativamente a essa questão do Supremo. Então, acho que a fala do Lula foi muito infeliz, né, da maneira como ele a colocou,
Mas eu acho que tem uma questão, um debate de fundo aí que precisa ser feito. Com relação ao TPI, acho que, enfim, de novo, falou o que deu na telha na hora, sem qualquer tipo de reflexão, e acabou causando. Né? Agora, podia ter passado sem essa, né? Porque o Brasil é signatário do TPI. É claro que não pode ser uma decisão do presidente da República se vem ao país alguém condenado pelo Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário, assinou o Tratado de Roma, né? Que venha aqui e o Brasil diz, não, o presidente não vou cumprir as ordens do Tribunal Penal Internacional. Não, isso foi incorporado ao nosso direito interno. Tem que cumprir, mesmo que não goste da adesão. Agora, é claro que é o que o Nassif falou. Se o cara sabe que vindo para cá pode ser preso, ele não vem. E o próprio governo faria politicamente uma estratégia e falar, não venha porque vai dar ruim. A gente vai ter um problema aqui agora. O presidente não devia, portanto, ter se antecipado e dito que pretendia fazer, sendo que não poderia fazer, aí depois tem que vir a público se dizer, e aí sai pior a emenda do Soneto, porque aí diz, então a gente tem que sair desse negócio. Olha, é óbvio, tá, os Estados Unidos não estão, mas os Estados Unidos têm uma potência imperial, e nós não somos. Né? O Brasil trabalha com o fortalecimento de foros multilaterais, de organizações que têm justamente nessa produção de consensos entre vários países, uma ferramenta de fortalecimento da comunidade internacional. E o TPI entra nisso. Então não faz sentido algum agora o Brasil querer se elaborar na condição de uma potência que dá de ombros para a comunidade internacional e para o multilateralismo, dizendo que vai sair do TPI. Primeiro que isso, enfim, teria um custo político altíssimo, inclusive do ponto de vista da negociação disso no Congresso. Segundo, teria um custo político altíssimo nas nossas relações internacionais. Terceiro, vai contra até o que a gente imagina que é razoável. Por exemplo, se Bolsonaro, com todos os crimes que cometeu contra a humanidade, se escafede do país, o que pode talvez levá-lo a ser punido, por exemplo, falando do Bolsonaro, porque é o caso que está posto, é justamente ser levado às barras dos tribunais no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Então, quer dizer, a gente vai abrir mão dessa possibilidade, né, de inibir o descumprimento de preceitos fundamentais de respeito aos direitos humanos, porque a gente quer bancar o fortão e dizer que não dá bola para esse tribunal. Parece que foi uma fala de uma infelicidade profunda do Lula, né? Quando ele tentou consertar dizendo que é o judiciário que resolve, aí resolveu sair com essa. Acho que o presidente tem falado demais sem a devida reflexão e sem o devido assessoramento. Tem que pensar antes de falar e tem que se informar antes de falar e trocar umas ideias com a sua assessoria bem formada antes de falar, porque senão dá nesse tipo de ruído desnecessário. E cá para nós, se ele está se lançando como grande defensor aí da correção das injustiças do mundo, mais um motivo para ele fortalecer o TPI, né? Sem dúvida nenhuma. Lembrando três pontos dessa história. Primeiro, além dos Estados Unidos, a própria Ucrânia e Israel, entre outros, não estão no TPI. Segundo ponto, deputados do PT recorreram ao TPI pedindo ações contra o Bolsonaro. Terceiro, o Lula poderia ter dito simplesmente o seguinte, seria bom o Putin participar, porque nós teríamos a oportunidade de avançar em algum tipo de negociação para o fim dessa guerra da Ucrânia. Bastava dizer por aí. Quanto à história do Supremo Tribunal Federal, como vocês ressaltaram bem, que ele virou uma feira da vaidade. Eu acho que os votos se estenderam demais. E aí agora os ministros vão assim, o Celso de Mello, por exemplo, era craque nisso. Sempre recorrer assim, até ao Código de Hammurabi, e até a pré-história. E é o saudoso jurista. Quer dizer, menos, né? Realmente. Só lembrando que o TPI ele absolveu o Lula daquelas condenações aqui que os tribunais brasileiros impuseram aí. Não, aí foi outro órgão. Aí foi um órgão no âmbito da ONU. Na ONU. Não, da ONU. Não foi o EA. Foi a ONU, de Direitos Humanos da ONU, o Comitê de Direitos Humanos. Isso. Mas não foi o TPI, não. Até porque o Lula não tinha nenhum tipo de... Contra a humanidade. Isso, contra a humanidade, genocídio, vai cuidar desse tipo de coisa que não era o caso do que estava afetando o Lula. E a discussão, mas é o que afeta o Bolsonaro. Então, a discussão é suficiente para levar o Bolsonaro ao TPI? Porque, além de tudo, precisa sempre daquela ordem direta, como foi o caso, por exemplo, do Milosevic. Ali tem Exato. Vamos matar, estuprar, estava ali, né? Sim. Era muito caracterizado e foi importante. E a coisa do Pinochet também, né? O problema com relação ao Putin é que você não tem investigação suficiente comprovada para dizer que ele cometeu crime contra a humanidade. Ele está numa guerra, cometeu atrocidade. Você já tem as provas reunidas em tão pouco tempo.
Pois é, foi muito rápido o TPI nessa situação, né? E geralmente o TPI é demorado. Então surpreendeu a velocidade com que esse tipo de decisão foi tomada. Não foi o Milosevic, mais de uma década, né, para ser condenado. Sim, muito mais. Não tenho dúvida. Eu não lembro exatamente o tempo, mas foi mais de uma década. Agora, a gente estava falando... Morreu na cadeia, né? Diga-se de passagem. Como eu tenho gostado, se vocês quiserem mudar de assunto também, você sabe que eu gosto, às vezes, de pequenas rústicas, porque isso tudo levou a uma discussão na CIF e de uma certa guerra dentro assim, do ambiente lulista, de que algumas crises estão sendo abafadas, que é difícil você fazer um apoio crítico ao governo Lula. Aí citaram o caso do Vivier, o caso do... O patrulhamento é pesado. Não é? Vocês acham que tá assim? Por exemplo, na semana passada a gente fez uma capa na Carta Capital de um levantamento feito por um laboratório lá da UERJ. Eles acompanham o grupo dos bolsonaristas e, obviamente, captaram que todo mundo imaginava, que no bolsonarismo raiz existe ali uma certeza de que tudo está sendo uma tramóia para afastar o Bolsonaro, o salvador da pátria, para punir o Bolsonaro e afastar ele do poder. Mas acho que, de alguma medida, tem alguma relação, uma certa militância, esse patrulhamento petista se aproxima, em alguma medida, desse patrulhamento? Vamos dizer assim, desse... O fenômeno é o mesmo, né? É o cara que está em turma, que quer a unanimidade e trata quem pensa diferente como inimigo. Esse caso do Vier é claro isso aí, né? Então, é coisa típica de comportamento de massa. Isso aí deu para perceber. Eu lembro do GGN no começo, a gente acreditava que a internet seria a construção do conhecimento. E a construção do conhecimento é você jogar informação e vem o cara e traz outras informações. Hoje, o que aconteceu com essa polarização é que você tem... Quais são os principais obstáculos ao exercício do jornalismo? O patrocínio e o patrulhamento do leitor. Porque tem muita gente que fica prisioneira do leitor. Eu não posso fazer essa crítica. Vamos pegar o próprio Haddad aí. O Haddad ele é alvo de críticas aí consistentes que podem ser feitas. O Lula, nesse equilíbrio dele, o máximo que você pode fazer é entender a lógica do presidencialismo de coalizão, a fragilidade dele lá, mas ele mesmo, ele fala, vocês têm que pressionar por quê? Porque ele não é o cara de esquerda, ele é o articulador, ele é o cara que quer juntar todas as pontas. Então, se esse lado aqui não faz pressão e fica aceitando tudo que é feito no centro, o pêndulo pende para a direita, né? Mas, digamos, é o mesmo processo. Eu fui alvo de cancelamento em 2010. Acaba a campanha de 2010, que foi um horror. Aquela campanha do Serra, o Serra já utilizando todo aquele tipo de jogo pesado. E eu fui num evento da Ana Moser, lá em Atibaia. E no meio do caminho, meu pessoal fala, olha, tem um comentário aqui no post sobre feminismo, falando em feminazi. Eu não tinha a menor ideia o que era feminazi. Achei que fosse como a nova língua aí, todo mundo cria termo novo. Falei, pode publicar. E daí era feminista nazista. Eu fui alvo de uma campanha terrível da parte daquela... É uma professora de Alagoas lá que depois foi... A sacanagem, sabe qual é? É que esse patrulhamento é em cima das pessoas que têm pensamento semelhante. Porque se vem de uma pessoa que tem pensamento semelhante, dá uma banana. É aprestada como herética, como apóstata. É isso. Outro dia, por exemplo, entrevistando o Paulo Nogueira Batista, ele fala sobre o Ilan. O Ilan é judeu, a pressão da comunidade judaica. Ora, tem uma influência da comunidade judaica no mercado financeiro. O Dr. Walter Moreira Salles, quando devolve o Banco Safra, que ele tinha adquirido, devolve para os Safras lá, foi porque os Safras tinham influência junto à comunidade. Então, foi uma fala que você pode dizer até que infeliz assim. Rapaz, de repente você pega a internet invadida por cancelamentos, por ataques, e daí os oportunistas vêm. Aquele cara que era lobista do Fernando Henrique Nambelli. Não, mas o pior desempenho foi o Nassif, que não falou nada. Então, digamos, esse esquema, o Freud analisava, né? Pega o livrinho dele lá, o comportamento das massas, lá, o movimento das massas, lá, que analisava. Você está em turma aí,
turma cria aquela sensação de força, cria aquela sensação de lealdade. É por isso que o jornalismo hoje virou um conjunto de bolhas, né? Alguns têm bolha maior, outros têm bolha menor, mas faz parte do nosso tempo e é um horror isso aí. Cláudio, não quer se... Fala, Cláudio, porque você tem mais distanciamento do que eu e o Nassif nesse caso, né? Não, essa história do cancelamento é uma loucura, né? É uma loucura, porque realmente as pessoas, eu acho que o Nassif colocou um ponto que é fundamental, né? Que é uma coisa que o Wilson Gomes, volta e meia, também fala, né? Que é de que geralmente o cara ataca quem está próximo. Mas por conta disso, né? A ideia é você está sendo menos fiel do que deveria ser. É isso aí. Não, é sempre aquela história, não, se você falar isso, o Bolsonaro vai voltar. É isso, tem isso. Tem isso, mas eu acho que tem também, eu estou lembrando daquela história lá em cima da Lila Schwartz, né? Quando escreveu lá sobre o vídeo da Beyoncé, que também foi malhada e não sei o quê. No fim, ela acabou vindo a público fazer uma meia-culpa, acho até que ela não deveria ter feito. Né? Porque ela não fez nada demais, ela fez uma crítica normal ali do vídeo, foi quase que destruída por conta daquilo. Mas, enfim, é tanta pressão que a pessoa meio que confessa, né? Confessa o crime que não cometeu. É muitas vezes isso que acaba acontecendo. Então, acho que me parece que é esse o caso. É óbvio que qualquer cidadão, né, seja de esquerda, seja de direita, pode criticar o governo, pode exigir dele certas coisas. Né? Votou nele e falou, olha, acho que tem que nomear, que é o ponto aí do debate, mas uma mulher para o Supremo, preferência uma mulher negra. Isso faz parte, né, do aumento da diversidade, isso é necessário, isso se coaduna com a agenda do governo nessa área. Né? Ou seja, não pode ser só uma questão pessoal, de confiança interpessoal do presidente. Né? Isso, enfim, é claramente insuficiente. E aí vem o pessoal falando, não, parece um pouco a coisa da infalibilidade do papal em doutrina. Não, o papel é infalível em doutrina, e o Lula é infalível em política. O pessoal vem com isso, não é infalível. Aliás, a gente estava acabando de falar que falou bobagens recentemente aí, em relação tanto à questão do voto secreto dos ministros supremos com relação ao Tribunal Penal Internacional. Falou bobagem, falou groselha, como ouvi alguém usando a expressão nesses dias. Né? Agora, não pode falar isso, que ele falou bobagem? Mas falou bobagem, ué. Como dizia o grande filósofo contemporâneo, Vicente Mateus, quem sai na chuva é para se queimar. O cara está no governo, tem que estar sujeito a isso, inclusive por aqueles que o apoiam. Porque se os que o apoiam não podem criticar, só a oposição pode criticar, isso não tem o menor cabimento. Agora, tem realmente essa ligação afetiva que, enfim, não aceita qualquer tipo de crítica. Né? E aí vira uma coisa irracional. É parecido com o Bolsonaro só nesse sentido, porque a gente sabe que o conteúdo é muito diferente. Nossa, né? A gente está falando, mas realmente, do ponto de vista desse comportamento aí, de horda, né, de manada que as pessoas têm, é realmente algo muito parecido e é profundamente autoritário, além de ser estúpido. Né? Não é só autoritário, é estúpido também. Como o próprio Nassif lembrou, o Lula, ele mesmo, pede para ser... Quando ele pede críticas à esquerda, ele pede uma pressão à esquerda para que... Porque senão o jogo fica assim, se aceita tudo, quem pressiona leva. O que está acontecendo é isso, o Centrão pressiona e leva. O outro lado, se não pressionar, não acontece. E já que eu estou falando da filosofia brasileira contemporânea, eu lembrei do outro aforismo, né? Quem não chora, não mama. É isso. Bem, vamos em frente, que atrás vem gente. É isso aí. Agora, foi o festival. Eu não vou participar dessa, não poderia até. Você sabe que eu estou no país do trocadilho. Né? Portugal, a minha avó era portuguesa, ali de Trás-os-Montes, e ela era muito dada aos provérbios populares. É isso aí. Um dos que eu gostava dela era: quem dá e tira, pro inferno gira. Isso é bom. Aliás, você tem que ser bem adulto para morar. Agora, cá para nós. Em termos de exibicionismo, que é uma das maneiras de você computar a autoridade é pelo ego. E daí a Globo pega a Caminus, presidente do Supremo, o que ela tem de diferente? Ela é frasista. Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. E daí uma alma satânica do Supremo me mandou uma nomeação que ela tinha feito. Procura esse cara na internet. Era o titular de um blog de frases feitas. Então, maravilha. Dizem que o Vicente Mateus, quem fazia as frases para ele era o Ari Toledo, né? Então, alta qualidade. Então, outro nível. Nassif, Couto, quem está nos assistindo, obrigado. Até a próxima. Obrigado, até a próxima, gente. Um abraço. Um abraço.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.